Agenda Carioca. 2026 promete ser um ano recorde para o Rio de Janeiro em turismo nacional. E eu tô aqui com duas embaixadoras do Rio de Janeiro. A garota carioca swing sangue bom, que é uma mulher que eu admiro há muitos anos e com ela eu realizei um sonho, vou contar daqui a pouco, que vem celebrando os 30 anos do projeto Veneno da Lata, com livro, com documentário, que a Fernanda vai contar para a gente aqui. E Roberta Werner, que é uma das personalidades, foi eleita como uma das 100 personalidades do turismo, diretora executiva do Rio Convention Bureau, trabalhou em grandes redes hoteleiras e tem, enfim, essa missão de vida que é promover o Rio de Janeiro como um destino turístico aqui internacionalmente e veste literalmente a camisa. Então, acho que nós três temos muito em comum desse amor pelo Rio de Janeiro, dessa vontade de só falar e enaltecer as coisas boas e trazer mais gente para cá. Vocês concordam com isso? Totalmente, né? Eu acho que a gente tem uma paixão mesmo. Eu digo que eu tenho meu DNA é do meu pai, da minha mãe e do Rio de Janeiro, porque não é possível a paixão que eu tenho por esse lugar. E a gente está sempre defendendo e a gente vê também todas as oportunidades que aqui pode ter, né? É uma cidade maravilhosa, a gente já viajou vários lugares do mundo. O Rio é uma cidade especial, de fato, não só pelas belezas naturais, mas pelo carioca, pelo nosso jeito. Eu acho que, sabe, a Roberta pode falar mais do que eu sobre isso, mas eu acho que turismo e cultura estão muito ligados, né, para trazer a galera para cá, especialmente música, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que inventou o maxixe, inventou o chorinho, inventou o samba, inventou a bossa nova, inventou o funk. É um negócio muito especial, né? E Fernanda Abreu inventou o pop dançante, né? Essa, samba, swing, funk, né? Você é uma madrinha do funk carioca. Eu tô. Esse álbum da Lata, que eu lancei em 95, que eu tô celebrando agora 30 anos, ele é um divisor de águas, né, na minha carreira, porque eu fiz primeiro parte nos anos 80 da Blitz, que era uma banda também muito carioca, muito bacana. O Evandro o Evandro Mesquita também é um grande representante do carioca pelo Brasil todo e pelo mundo também. E depois minha carreira solo começou em 1990, e em 95 eu fiz esse álbum que foi realmente uma mistura do que estava começando a acontecer no funk carioca, que foi ali aquele comecinho dos anos 90, com o samba, mas misturando sampler, música eletrônica, hip hop, rap, que eu sempre gostei. Então foi o meu primeiro disco de ouro, foi o disco que me lançou fora do Brasil, então eu tenho um carinho muito especial por esse álbum e acho que vale celebrar com documentário, com livro, com vinil, com remix, com tudo que está vindo aí. Já teve lançamento no Rio? Você vai rodar outras cidades com... Então... Bom, deixa eu mostrar o livro que eu ganhei. Esse livro, o lançamento foi agora na Livraria da Travessa, do Shopping Leblon. Ele é uma direção de arte do Luiz Stein, que foi meu marido 27 anos, que também fez a direção de arte do álbum da Lata, que teve uma fotografia de Walter Carvalho, que é um grande fotógrafo e cineasta. E o documentário a gente já foi selecionado agora para o Festival de Cinema de Paris, né? Vamos agora em abril lá defender o nosso documentário. E eu quero circular 2026 com o documentário nos festivais, porque quando a gente já licencia para um streaming ou para um canal de TV, a gente perde as janelas de festivais. Entendi. Então a gente vai esperar ainda para eu quero circular nos festivais para depois jogar, né, no comercial. E você acha que ainda em 26 a gente vai poder assistir? Eu acho que assim, tem umas possibilidades do Inédit de Barcelona, Inédit no Chile, tem uns festivais. Se for fazer alguma sessão, avisa a Agenda Carioca para a gente poder divulgar, se algum cinema, alguma coisa, porque eu tô super ansiosa para assistir. Tá bom. Roberta, fala um pouco da expectativa para 2026, assim, são tão promissores assim esses números? Primeiro eu queria agradecer, né, assim, essa presença, porque a gente está num momento, né, assim, que o Brasil, eu acho que está tão em evidência, né, e o Rio de Janeiro, sem dúvida, é a grande cereja desse bolo. E aí, enfim, tá ao lado aqui, né, de uma personalidade, uma embaixadora, né, como é a Fernanda Abreu, que é uma marca registrada. Então, inclusive, eu acho que o boné que você me trouxe eu vou dar de presente para ela. Por favor, né? Ela merece. Ela depois você me manda outro. Eu vou te mandar outro, né? Enfim, você mais merecem. carioca. Amém.
É isso, né? Assim, é quem realmente carrega, né? Esse amor e essa paixão, e isso faz com que realmente a E que gente nos inspira. faça diferente, né? Porque, assim, apesar dos milhões de desafios que a cidade tem, né? Eu tô falando aqui, né, representando a iniciativa privada, porque o Visit Rio é um grande Explica o que é a entidade. conglomerado, a gente é uma fundação, né, na nossa composição, efetivamente falando, e representa toda a cadeia produtiva que, de alguma forma, reinveste na cidade. Então, é um E são grupo de mais de 50 empresários. segmentos, né? Tem a ver com a galera do Apresenta? Eles são nossos parceiros, né? A Apresenta é uma outra entidade também, uma entidade de classe, com uma outra premissa, uma outra responsabilidade. Mas é o associativismo, e o associativismo onde cada um tem a sua responsabilidade e faz uma parte, né, para poder realmente Por exemplo, a avançar. rede hoteleira está muito presente dentro do Visit Rio. Então, o Visit Rio Shoppings. é a empresa que faz a promoção do destino, né, do Rio de Janeiro, tanto a nível nacional quanto internacional. Mas vocês trabalham junto com a prefeitura, por exemplo? Totalmente, né? Aham. Assim, existe um diálogo permanente com as esferas públicas, tanto nível federal, municipal, estadual. Então, é um trabalho de composição a quatro mãos, né? Inclusive o Visit Rio, que foi um site criado pelo Antônio Pedro Figueira de Mello, na época como secretário de turismo, o Rio Convention era o guardião desse domínio, né, para que esse portal... Como é Lá que tá? atrás, essa marca ela foi criada a quatro mãos entre o público e a iniciativa privada. E o Eduardo Paes, né, assim, de forma muito responsável, né, entregou a marca para que realmente o Visit Rio, que é hoje a marca que a gente comunica, mas no passado era o Convention Bureau, que pudesse realmente fazer o trabalho, né, de recorrência, porque no final das contas a gente sabe, né, que existe essa mudança que ela é feita na parte política e nem sempre a gente tem a continuidade dos projetos. Mas falando de promoção internacional, vocês participaram esse ano da International Luxury Travel Market, uma feira muito importante, né, de turismo internacional. Onde foi e que outros eventos que vocês têm comparecido ou gostariam de estar mais presentes, mas falta investimento? Vamos lá, basicamente, quando a gente fala de Visit Rio, a gente tem 3 divisões de atuação que são muito claras, né? A primeira delas é quando a gente olha para o nosso ambiente, que eu acho que eu diria que é o coração, né, do Convention Bureau, que é a captação de eventos. Então, acho que vale aqui um parêntese, né, grande para esse ambiente, porque tudo que, de alguma forma, é captado, né, muitas vezes, é feito um trabalho de muita consistência e com muita antecedência. Para você entender, a gente tem eventos no calendário para 2031. Bom, redigimos muitas cartas juntas. Exato. E são eventos tipo grandes, como Olimpíada, PAN, Copa do Mundo. Vocês estão juntos, assim, também em algum momento nessa grande visibilidade, né, que tem a cidade, por exemplo, dependendo Total. Quando eu fui subsecretária de eventos, vou dar um exemplo concreto, né? Eu redigi algumas cartas, quer dizer, o prefeito redigiu, assinou, mas eu fiz a ponte para que ele demonstrasse a intenção da cidade em receber o Congresso Mundial de Cardiologia. Entendi. E eles trabalham com uma janela de 10, 12 anos. Coisa que porque esses eventos são planejados com muita antecedência. Legal. Então, assim, são eventos de várias naturezas e segmentos. O mandato de 4 anos de um executivo, quer dizer, quem é o secretário de turismo que vai ficar se preocupando em não colher na própria gestão? Infelizmente, ninguém quer morrer semente, como diria Frei Beto. E aí a gente vai viver um momento histórico, quer dizer, estamos vivendo esse fechamento desse ano, são mais de 700 grandes eventos, então, assim, é um número recorde. E foi não só o número recorde, mas pela variedade dos eventos que aconteceram. Total, a Fernanda estava falando da parte cultural. Via de regra, quando a gente faz esse raio-x do calendário, o top 1 são os eventos esportivos, que é a nossa vocação para a cidade. Depois a gente tem os eventos técnicos e científicos e os eventos culturais. Os eventos culturais, eles, né, têm aí, né, uma série, né, enfim, não só de atrativo. A gente acaba atraindo muito, prova real disso. Você tem aí agora, a gente acabou ontem, foi... né, recorde de novo da venda do Rock in Rio, né, para o próximo ano. Então, em 1 hora se esgotou.
a venda, né? A venda O que o Rio de Janeiro preliminar. precisa incrementar mais, Fernanda, são os eventos mais que eles chamam, né? Meetings, incentives. Congress and É um Exhibitions. termo técnico que eles usam para esses eventos corporativos, que São Paulo bate a nossa carteira Entendi. há muitos anos. É que São Paulo tira pedido, né, Antônia? Então, assim, é uma outra realidade. Mas eu diria que, assim, No sentido de que todo mundo procura eles para fazer. aqui a gente tem um Tem que trabalho, um esforço de entender, tem que arregaçar a correr manga, atrás. Fernanda, e tá atrás. Para mim é importante porque na cultura, a gente não tem grana, tá? É. É sempre aquele negócio, aquela batalha, não sei vocês, pelo que eu tô vendo em relação a São Paulo também, essa história de correr atrás de estar ali para conseguir realizar os projetos, né? E ainda querem acabar com a Lei Rouanet, né? Quando Nossa isso é... Senhora, gente, nem me fala disso. Ela falou do Paz, eu vou falar de mim. Eu tinha um sonho, Roberta, que quando eu lancei a Agenda Carioca, que eu realizei na segunda edição, aquela azul ali, eu falei, meu sonho era ter a Fernanda Abreu um dia cantando, fazendo um trocadilho, Agenda Carioca, swing, sangue bom. E a gente, E no eu nosso realizei esse sonho, eu fomos queria lá. mostrar aqui do fundo do baú que você fez tanto show nessa vida que você não deve nem lembrar. Mas foi no Jockey, no Foi no lançamento Jockey, da né? edição, você ali cantando. Que demais. Foi muito E, legal. E foi Bem, realmente um então dos vou momentos sonhar. mais especiais da minha vida. Sensacional. É que eu acho que a gente que ama o Rio, a gente já tem uma conexão mesmo, né? Não Olha eu estando lá. tão próximas assim, né? No Com a dia a minha dia. ídola. Eu acho que a gente tem isso em comum, né? Que é uma coisa que tá dentro da gente. E eu acho que você topou fazer esse show que era pequeno, que talvez não tivesse um orçamento, porque você teve assim um carinho com o projeto. Essa menina está sim. trabalhando para promover a imagem do Rio. Sem dúvida, e é trazer, né, assim, aí já que a gente está sonhando, eu acho que todos os dias que a gente acorda, que a gente levanta, o que faz e que nos motiva a sair da cama todos os dias são os nossos sonhos, né? Então, já que é para sonhar, eu vou sonhar em trazer a Fernanda para ser garota propaganda do Visit Rio, né? Oba! Porque tem aí Ó, uma o convite está conectividade. feito, está Tá documentado. aceito, isso. já está Olha aceito. que lindo, né? Não precisa nem da hashtag Fernanda Minota, né? Já É tá isso aí. signed, sealed, delivered. Ô, Roberta, mas voltando às feiras internacionais, quer dizer, vocês gostariam de estar mais presentes por exemplo, a prefeitura, o governo de São Paulo vai estar no South by Southwest. O Rio de Janeiro não conseguiu ter um stand nesse evento. A verdade. De onde sai esse recurso? O que Então, no nosso caso em específico, né, a gente faz uma composição orçamentária muitas vezes, né, com os recursos próprios, que aí é que a gente está falando da membresia, né, do associativismo, e de uma taxa que ela não é mandatória dos hotéis, infelizmente, né, porque o ideal, e a gente comparando com outros destinos do mundo, quando você vai a Nova York, por exemplo, não tem papo, né? Chegou lá, tá no hotel, você tem que pagar aquela taxa e pronto. assim como o comércio tem que pagar para a Federação do Comércio, é Exatamente. compulsório. Então Mas você aqui imagina, não, aqui não é mandatório, é opcional. E então imagina o quanto que a gente não teria, né, possibilidade de E tem incrementar grandes um redes hoteleiras que não orçamento. pagam, hein? Exatamente. E aí Mas dentro elas cobram a taxa e não repassam, elas não cobram. Não, muitas vezes nem cobrar não cobram, Sei. nem trabalham porque ficam dificultando, achando que se tiver mais uma taxa, o hóspede não vai. Mas assim, isso é uma questão que não existe, né? Também acho. No mundo E todo se você tem souber taxa. explicar para o hóspede para onde Qual é o vai, para onde está sendo destinado esse recurso, então, olhando para esse lado, a gente tem um planejamento estratégico, onde a gente observa quais são os mercados prioritários, onde a gente precisa estar, os mercados emissores ou aqueles que são considerados por nós emergentes, né? Porque, via de regra, você está falando aqui dos principais: América Latina, Estados Unidos e Europa. E até por conta da própria malha aérea, conectividade. Quem é o turista? Qual é o turista Argentino, né? Argentino é o maior público. É o maior, né? Assim, e Ainda? E eu acho que assim, sempre vai ser, né? Pela proximidade, pela questão, né, dos voos, tem uma série de questões que estão e são inerentes. Então, assim, o nosso E a planejamento. gente recebe mal os nossos irmãos, né? Eu não sei se a gente recebe mal, assim. Eu acho que Tem muita rixa no futebol. Não, tem rixa no futebol, né? Isso Tem rixa no sim, futebol. mas é uma rixa saudável, assim como, né, o nosso prefeito, né, sempre brinca, né, com com São essa questão de Paulo. Rio e São Paulo. Acho que tem, mas assim,
O que a gente precisa, na verdade, é aumentar e elevar o ticket médio dessa cidade, né? No sentido de vir um dinheiro de mais qualidade, eu diria. Então, é buscar recursos e mercados que são emissores que a gente consegue converter para, né, isso multiplicar para a cidade, porque é elevar a nossa Quando você balança tem, por comercial favorável. exemplo, você tem um ciclismo de rua, né? Que é uma prova. É um transtorno para a cidade porque fecha várias avenidas e tal, mas aquilo traz um turista com um Com poder muita qualidade, aquisitivo altíssimo que come nos melhores restaurantes, se hospeda nos sem melhores hotéis. É, tipo dúvida. maratonas, né? Ou esse tipo, todos esses eventos esportivos, né? Não, e assim, isso tá na nossa pele, no nosso DNA, né, gente? Isso é a vocação total do Rio de Janeiro. Porque o Aliás, Rio de vamos Janeiro é vida ao celebrar. ar livre, né? É muita coisa. São mais de Incrível. 350 corridas ano. Você imagina, virou uma Gente, febre. é quase uma É. por Tá dia. lindo É um demais. novo estilo de vida. Vamos celebrar também a notícia do Four Seasons chegando até o isso Marina em eleva. 2029. Ainda vai demorar um pouquinho, mas isso já dá uma alegria, né? Mas ano que vem a gente já tem aí, ao final do ano, início de 2027, você já tem o Sofitel Ipanema. Então, na sequência, o Four Seasons. Então, isso realmente traz a gente para um patamar internacional de muita qualidade, né? Então, assim, E voltando. além da Europa, quem mais? Qual o país que mais vem? O povo Ó, que a mais gente vem? tem, né, uma linha, né, pra gente. Franceses, não? Franceses, alemães, né, o próprio Portugal que cresceu bastante, né, nessa conectividade, isso é muito expressivo. O Reino Unido, então assim, esses são os 4 que fica sempre ali, Agora, né, só para te dar uma ordem flutuando. de grandeza, a gente está aqui celebrando que 2026 vai bater um recorde, deve chegar talvez a 6 milhões de turistas no estado, né? No estado? No estado ou no A gente, município? Brasil, acabamos de celebrar 7 milhões e o Rio de Janeiro 2 milhões de Então, tô turistas. super. Bom, Paris recebe por ano. Nós somos os... Portão de entrada total, Rio de Janeiro. Top Do one. Brasil, ainda No é a Brasil, marca no Rio. Brasil. Mas Brasil. Nós somos o Paris são primeiro quase lugar, mais 50 que milhões. Salvador. Muito mais. Não, o Rio de Eu Janeiro acho que sempre foi ponta. Rio, São Paulo e Foz do Iguaçu, o terceiro, né? Exato, Ah, para o é? mercado internacional, né? Tá. Mercado internacional. É claro que, assim, até a gente falando agora recente, está muito longe do potencial que a gente pode chegar. O que são 7 milhões para o Brasil? Nada. Paris É recebe verdade. 50 milhões. Uma Você tá cidade. brincando. Assim, não dá para comparar, porque você está falando de um país Com relativamente muita rico, história perto, também. além de ser muito Com muita mais facilidade antigo. de acesso também. Mas você está falando que você tem trem, você está Todo falando que mundo você tem ali do avião, você lado, todo mundo do lado, né? Até uma É uma comparação covardia. desonesta. Mas eu acho que a gente precisa celebrar. Qualquer incremento, qualquer mudança, e aí abro de novo aqui um parênteses, isso é um trabalho, né, assim, de muita seriedade que essa gestão atual do Marcelo Freixo na Embratur está fazendo, e com muito louvor. Ele botou uma equipe técnica fantástica e que está avançando demais. Então, assim, eu não tenho problema bom, nenhum né? de cobrar quando a gente tem que cobrar, mas como a gente tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer também, É sabe, engraçado, Fernanda? porque eu conheço o Freixo tem uns 25 anos, ele sempre foi um cara do legislativo, né? Eu fiquei até apreensiva, eu falei, meu Deus, será que o Freixo vai pro executivo? Ele está Será que vai fazendo um mandato funcionar? brilhante. Brilhante. Que bom. Sensacional. E assim, com uma abertura, Uma um visão. diálogo conosco, com a iniciativa privada espetacular, sabe? Que bom. A gente fica Eu acho que é feliz, até uma né? estratégia para mostrar quão plural ele não é uma gestão pública. Agora, a vocação do Rio ainda é o turismo, quer dizer, a gente não tem indústria, o nosso soft power, a gente precisa bater nessa tecla com muita força. Agora, o retorno desses investimentos, a inteligência de calendário, a gente falava muito disso, Fernanda, de como otimizar, por exemplo, o Todo Mundo do Rio é um projeto de muito sucesso porque ele preenche uma janela de baixa ocupação hoteleira, né? Que é o mês de maio. E às vezes, assim, uma coisa mais frustrante é que os produtores não conversam. Um produtor vai fazer um evento no Rio Centro, vai desmontar toda aquela estrutura para o outro ir lá uma semana depois e montar tudo igual. Que loucura, né? Né? Otimização de custo. E quando... Mais do que isso, né? Assim, esse projeto ele é tão emblemático, né? A gente levar a cultura, mostrar que uma cidade como o Rio, né, assim, é capaz de organizar e realizar um evento daquela magnitude, mais de 2 milhões e, sei lá, 300 mil pessoas na praia de Copacabana. Gente, isso diz muito, né? E, assim, diz muito para Foi de uma arrepiar. cidade que é metralhada o tempo inteiro de o más tempo inteiro. informações.
E você trazer uma agenda dessa, e a gente frequenta muitas feiras internacionais, assim, para mim, chegar na sequência, como você falou, né, de um evento de uma ILTM, e as pessoas vangloriar, falar, uau, Rio de Janeiro, né, assim, na sua Mas como é que potência vocês máxima. veem? Gente, Como é que fica a imagem do Rio lá fora? Porque aqui fica parecendo o tempo todo que o turista foi morto e foi não sei o quê, Assaltado, assaltado, esculachado, não sei o quê. Como é que é a como percepção, a né? percepção real, assim, quando vocês estão nessas feiras e circulam aí pelo... Vamos trocar, então, eu vou deixar a Fernanda daqui no lugar de Não, entrevistadora, porque ela é maravilhosa. maravilhosa. Você estar livre semana que vem para a gente Sensacional. para É uma fazer curiosidade, um porque as pessoas bate-bola falam comigo? tão mal e o Rio de Janeiro, né, tem tantas qualidades, eu queria entender essa percepção, como é que A gente é. tem algumas questões, né? Assim, a primeira delas é que o Rio de Janeiro paga conta de tudo duas vezes, né? Tudo que acontece de bom e de ruim, né? Então cai na nossa conta. A grande verdade é que assim, a gente é um país muito desigual, Uhum. mas que não é uma particularidade do Rio. Então, assim, Não. se você pegar outros lugares no Brasil, tem tantos desafios quanto os nossos. Mas é que a gente é muito vitrine, E também porque as favelas são misturadas, né? misturadas com os bairros É. ricos. Em São Paulo, você vai ter um cinturão na periferia, alguém pode nascer, crescer e morrer no Morumbi e não vê nada. Ou É, sei mas lá, é algum. você tem razão, a imprensa amplifica o que acontece no Rio. E aí o que É. que acontece que é uma diversidade para gente? Os correspondentes internacionais são todos baseados no Rio de Janeiro. E aí, como que eles são remunerados, né? Eles são remunerados a partir do que eles emplacam. Então, o que que emplaca, né? É a notícia ruim. É, E a notícia ruim é o que a velha imprensa prende a marrom. imagem, exatamente, prende a imagem do leitor. A gente não está falando isso da boca para Mas é fora. assim, É um inclusive na estudo, rede né? social, inclusive a monetização, todos esses discursos de ódio, toda Sim. notícia de fofoca e ruim e não sei o quê. Não sei porque o ser humano se Por isso que atrai você por tem que isso. cantar Mas muito olha, isso pra que gente, eu ia pedir Fernanda. para a Você tem que Fernanda cantar falar das muito. coisas que ainda inspiram ela no Rio de Janeiro. Daqui a pouco você vai ter que fazer Rio 45, 50 graus, que o verão tá chegando com força total. Mas você vê, assim, mesmo o Rio 40 Graus, que é uma cidade que é uma música que fala do purgatório, né? das misturas, da realidade do Rio de Janeiro, que há muitos anos é assim, que são as suas mazelas e são as suas belezas, mas também com swing, com humor, com uma, né, com um bom humor, que é o que a gente tem no Rio de Janeiro. E jogo de cintura. Que é importante, porque o jogo de cintura não está diretamente relacionado à malandragem de se dar bem em cima dos outros. Isso é uma coisa também que foi meio propagada, assim, né? Acho que precisa mudar. Uma coisa é a gente ter swing, jogo de cintura para viver a vida com as adversidades, com os obstáculos que ela apresenta, e a gente conseguir sobreviver a isso com um sorriso, com inventividade, com criatividade que o carioca tem. E outra coisa é ficar colocando uma pecha de malandro, de que vai passar por cima do outro, da Quer se dar bem. malandragem carioca. Eu acho que isso, todas as minhas entrevistas que eu falo, isso, ó, gente, isso acabou, não tem isso. A gente tem essa malandragem Nociva. expressada dessa maneira, é uma coisa que não representa a maior parte dos cariocas. A maior parte dos cariocas são gente fina, são bons de fazer amizade. Eu nunca vou me esquecer. Quando eu estava fazendo o lançamento desse livro, há 30 anos atrás, em Paris, eu fiquei amiga de um jornalista. Ele veio para o Brasil. E quando ele veio para minha casa, eu estava voltando de um outro show de Belo Horizonte. Eu falei, Antoine, eu vou chegar atrasada. Você toca a campainha, entra na minha casa, me espera que eu devo estar chegando. Cheguei e não estava o Antoine. Eu tentando falar com o Antoine, sem celular. Daqui a pouco ele, na casa de um outro amigo. Fernanda, cheguei, fui à praia, depois me levaram para o Bracarense, depois agora eu estou indo para Lapa e te vejo às 2 da manhã quando eu voltar. Isso é o Rio de Janeiro, gente. Não foi assaltado, não foi nada. Chegou com um sorriso daqui a aqui, com 3 amigos novos, que são amigos até hoje. Então, Não tem anfitrião melhor do que Olha o carioca. curioso, né? Assim, a gente fez um reposicionamento de marca faz mais ou menos uns 2 anos que a gente lançou a marca nova. E a primeira fase do projeto era uma Essa marca imersão. nova, ela brinca É com essa os daí. elementos aí, Rio, é o Exatamente. sol, É a montanha, montanha. a primeira, né? Que é a eu letra tenho R, aqui, ó. o I, que é o mar, e o O, que é o sol.
E aí, quando a gente... Tá? Ah, é verdade, Ah, aqui, aqui, no na seu livro, que contracapa. lindo, exatamente. E tem Esse no foi o documentário, tem relançamento. tudo. E a primeira fase da imersão da empresa que a gente contratou para fazer, uma empresa maravilhosa, era justamente a gente poder ouvir, né, pessoas sobre o Rio de Janeiro, de fora do Rio. E assim, unânime, todo mundo falava, qual é o diferencial competitivo do Rio de Janeiro? E aí era o carioca. Era exatamente o nosso lifestyle. E é isso, é um desejo. Todo mundo quer ser um pouco carioca, sabe? E eu vou te dizer, há muitos anos, quando eu era pequena, 10 anos, que a gente sempre gostou também de moda, de ter estilo e tal. Você Eu era ia muito eu estilosa, ia com a minha né? avó, Que assim, pra. musa! Você precisa, as Eu ia, fotos. eu ia com a minha avó, assim, pra Araxá. Ai, tá chegando a carioquinha. Ah, tá chegando a carioquinha. É um jeito de falar, a gente. Porque assim, o Rio de Janeiro é cosmopolita, gente. A gente você entra no Copacabana Palace, você vê aqueles quadros de todos os artistas mundiais, de cinema, de esporte, de artes plásticas, artes gráficas, teatro, tudo. Você fala, gente, é uma Uhum. cidade linda, sedutora, carismática, incrível, solar. Eu acho o máximo. Agora, realmente, a gente tem que resolver essa questão, que é uma questão já de muito tempo, que eu acho que é essa espécie de um lado da contravenção, do jogo do bicho, que virou não sei o quê, que virou tráfico, que virou milícia, que virou... Isso é uma coisa que E aí, isso aí vai ser um escapa das nossas papo mãos, entendeu? Então a gente tem que longo. fazer o nosso, eu É, acho. é isso, eu acho que. Então, como é que a gente faz o nosso, né? Eu acho que é cada vez mais a gente se aproximando da política, da boa política, né, Antônia? Isso é Desculpa, papo mas para assim, um no outro final, esse é um papo. podcast. Exatamente. Mas Pode convidar que não, a gente vem, Não, se né? a gente não tem vácuo na política, né? Se a gente não se interessar, alguém vai se é, interessar. E tudo é política. Tudo. exatamente. Mas, Fernanda, fala um pouco dessa questão das novas gerações, bebendo na sua fonte. Como é que você se sente? Ah, eu me Como é que é sinto essa super troca? lisonjeada, assim, porque eu tava lá naquele comecinho, né? Tem muitas meninas hoje, a Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Isa, tanta gente e mulheres, né? No mundo pop e tal, e bebendo um pouco nessa água da música dançante, da mistura do eletrônico com o que a gente tem de funk, com o que a gente tem de música brasileira. E eu me sinto, tipo, uma espécie de uma mãe, assim, uma mãezona, né? E eu fico feliz, assim, porque depois de tantos anos, a imprensa me considera a mãe do pop dançante Dançante, brasileiro e a madrinha do do funk funk carioca. carioca, daquela geração antiga e tal. Então, eu me sinto Mesmo com a todas essas eterna. mudanças do funk, Mudou muito, né? Eu acho assim, foi evoluindo. O funk é a nossa música eletrônica. Quando você vai para fora, para uma boate, para uma danceteria, para uma. A gente tem o samba, que é a nossa música orgânica, e vários outros estilos, bossa nova, rock, né? O Brasil é um país muito diverso em termos musicais. Mas o funk é feito por DJ, beatmaker e basicamente um cantor, um MC, né? Antigamente MC, hoje em dia é cantor. E bomba, assim, no mundo inteiro. Você vê artistas internacionais usando a batida do funk. E DJ Exemplo Malboro. disso que virou patrimônio, né? Exatamente. agora a Cultural. Fernanda não Mas vive você só vê de o funk. passado, né? Ela tá sempre, ela lançou um álbum ano passado, tá produzindo alguma Assim, coisa nova além. mas assim, eu não consigo trabalhar tanto, né? Então, assim, como eu fiz a direção geral do projeto e a produção executiva do projeto, foi bem cansativo fazer esses 4 produtos grandes, porque um documentário é uma coisa Simultaneamente. grande. E ano que vem eu pretendo, tá muita gente pedindo fazer esse show da Lata, que eu tenho um outro show, que é o show de sucessos da minha carreira toda. Aí eu faço um show específico desse, eu tenho um show também acústico, eu tenho vários, né? E tô começando a fazer um material novo também, de um disco novo. Só que hoje em dia, gente, para fazer um álbum novo, assim, hoje é uma outra pegada de consumo de música, né? É. Antigamente, a gente comprava um CD, um vinil, a gente ouvia um disco. Hoje em dia, você tem a Spotify, que são músicas de até 3 minutos, tem muitas fórmulas. Uhum. E eu não sou muito A de gente não fórmula, zapeava Antônia. tanto, né? Então, eu vou fazer o meu negócio como eu sempre gostei de fazer. E eu não fico muito atrás do que está sendo feito, Das entendeu? tendências, né? Não é muito a minha E pegada. nessa busca, né, você falou do documentário, que você teve que revisitar muita coisa. Teve uma passagem específica que te emocionou? Alguém que você lembrou, que você Sim, eu cantou? fiquei muito emocionada, assim, porque
A gente conseguiu 40 horas de material inédito de 30 anos atrás, da gravação do estúdio, da mixagem, da sessão de capa, dos making-offs dos clipes, do meu show de estreia no Canecão, e que eu faço um discurso. Eu queria convidar vocês para estarem na terça-feira no movimento Reage Rio, pela paz no Rio de Janeiro, contra a violência, porque essa cidade merece, porque nós cariocas merecemos. Há 30 anos atrás, a gente estava ali no palco pedindo Olha. paz. E a Fernanda sempre foi uma artista ativista, né? Você eu- bota a cara a tapa das causas que eu você não sou acredita. panfletária, mas eu acho, como você falou, eu acho que política é tudo. A gente acorda de manhã e tudo é política. Eu abro a porta da minha casa, o jornaleiro, o cara é meu parente. Total. Porque é minha Tamo junto. comunidade, é a sociedade, a gente está junto. Então, eu não sou uma pessoa individualista, que eu só acordo, mas só penso na minha agenda, não. Né? E educa minhas filhas tá assim também. O Você Rio de estava Janeiro... todo dia na praia, né? Liderando É uma interlocutora, né? a- Assim, o- você tem esse espaço, né? E com muita responsabilidade É, pode levar uma mensagem. O E que é eu acho lindo, que é muito transformador. eu acho que é isso mesmo, uma responsabilidade. É entretenimento, música? É. Mas a voz do artista tem uma força. É. Então, é importante... Mas a maioria não quer emprestar essa força para É, uma Que não- causa. Mas eu acho que assim, também Eu não é um respeito. momento para você politizar É. tudo, né? Porque senão você também, enfim, sai do propósito. Eu acho que também tem uma Real, coisa. né, Uma da coisa é você fazer música. política partidária, É militante, isso, né? E não outra tem coisa é você fazer necessidade. uma política social, cultural, da sua comunidade, da sua sociedade, das coisas que você está vendo, e aí falar da violência contra a mulher, falar sobre a homofobia, falar sobre o racismo estrutural, que está muito junto do preconceito com funk. Você vai colocando algumas questões de reflexão para as pessoas, que eu acho que é importante, sem ser dono da verdade, sem estar aqui, né, discursando sobre... Sem descambar para o partidário, É, né? Perfeito. jamais. Eu Jamais. queria deixar de mencionar o Luiz Strauss, né, presidente do Rio Convention, o seu grande parceiro, que também foi, né, diretor da ABAV há muitos anos. Trouxe aqui uma foto, já que ele não está presente, É para uma alegria poder estar como é esse compondo bate-bola. Ele tá agora à com frente do ele. próximo biênio, né? Sim, bem, eu acho que assim, vale enaltecer e reconhecer o trabalho, não só, né, desde que eu cheguei, primeiro da Sônia Chame, depois do Carlos Werneck, incrível, né? Então Ok. tem sido um baita aprendizado para mim, e agora na liderança do Luiz Strauss, assim, uma parceria incrível, né? Uma pessoa muito especial. E que deixa, né, assim, né, um espaço muito grande para a gente poder criar, para a gente inovar, trabalhar Mas ao muito lado bem a de todo homem equipe. bacana, tem uma mulher que carrega ali Exatamente, né? o Assim, eu acho piano. que é essa composição, né? E eu acho que não dá nada de papo feminista, mas eu acho que cada vez mais a gente vendo lideranças femininas, né, que assim estão fazendo muito bonito, estão tendo a oportunidade de transformar um ambiente para um lugar muito melhor, sabe? Então, Eu acho eu também, tô muito gente. feliz assim bom. nesse E nosso eu acho que em momento. muitos setores, né? Eu vejo a minha filha que é médica, neurologista, né? A gente vê que as mulheres realmente estão conquistando um espaço maior e com todo o merecimento, Sim, né? Com toda a inteligência, com todo o merecimento e sem perder a sensualidade, sem, como diz a música Garota Sangue Bom, dá gosto de ver inteligência movendo um corpinho como esse. Que eu acho que é isso, sabe? A gente ser mulher, a gente ser feminina, a gente ser, né, sensual e tal, mas a gente é inteligente, a gente tá aqui produzindo, a gente pode lidar com o poder de uma maneira, acho até mais interessante do que muitos homens. olhando, né, e trazendo aqui uma passagem da Bíblia, né, assim, um livro mais lindo da humanidade, que não tem nada a ver com religião, ou que tem tudo a ver com a religião. E aí a gente olha lá o versículo, né, do Eclesiastes 3, que diz, o capítulo, né, que diz exatamente tudo no seu tempo. Então acho que agora chegou a hora do tempo da mulher, sabe, Fernanda? Estou tão arrepiada que acho que eu vou fechar. O tempo está acabando, eu não quero falar mais nada. Eu quero fechar com a beleza de Nós agora é a três nossa aqui, hora. Vou Coisa até pedir linda, né? É isso, né? Da gente estar junta, né? Num pela propósito. força a sororidade, a força. Eu falo quando eu vejo uma sacanagem, eu falo, eu quero viver num mundo onde uma mulher não faria isso com outra. Eu também, E vou total. te falar, esse álbum, que dá para ver no documentário, que todo mundo, a imprensa toda me pergunta,
Eu era a única mulher no meio de todos os músicos, arranjadores, produtores, executivos de gravadora, rádio, TV, montagem de show, Você está técnico falando há de 30 som. anos que você tinha uma certa misoginia, né, Só nesse tinham ambiente. 2 mulheres presentes comigo, Débora Coker, que fazia a coreografia do meu show, e Cláudia Kopp, que é figurinista. O Todas resto maravilhosas hoje, são, né, super premiadas e tal, minhas Mas lá grandes atrás, amigas, o resto do todo homem. homem. Você vendo todas as imagens, homem, homem, homem e eu. Homem, 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 homem e eu. não, e assim, se for Por isso revisitar, você se destaque. assédio, muitas questões que Muita ficaram. questão. Mas chegou a nossa Chegou hora, a nossa né? hora. Chegou. E, bom, e chegou a hora também de dividir com vocês o que é que a Agenda Carioca vai apresentar essa semana, porque eu faço uma curadoria dos principais eventos que estão rolando pela cidade. Que bom. De sexta a domingo, Ipanema vira palco para a 6ª edição do Pitty Jazz Festival, que ocupa a Praça Nossa Senhora da Paz, com 3 dias de música ao vivo, gastronomia e clima de verão. O evento reúne shows que vão do jazz ao afrobeat, além de área gastronômica com pratos do Pitty Trattoria e do Glória Bistrô, coquetelaria autoral e vinhos da Casa Flora. É só chegar. Mas antes, para quem quer antecipar o clima de fim de semana, a quinta-feira reserva uma experiência especial no Empório Farinha Pura, que promove uma degustação exclusiva com lançamentos da vinícola Monte Reale. Na sexta-feira, a Brava Arena Jockey na Gávea recebe Calzone Reborn, edição especial da festa que marcou a cena carioca. O reencontro dos DJs fundadores promete uma pista com mistura de estilos das 6 da tarde à meia-noite. No sábado e domingo, a Árvore do Rio oferece programação gratuita na Lagoa Rodrigo de Freitas. Entre os destaques está a apresentação do musical Ópera do Malandro e dos Bois de Parintins, ambos no domingo. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site Go Dream. No sábado, a Lapa entra no roteiro com o Barão Vermelho, que leva ao Circo Voador a turnê do Tamanho da Vida. O show passeia por clássicos que atravessam décadas do rock nacional e ainda conta com a apresentação de abertura de Arnaldo Brandão. Outro show com clima de nostalgia acontece no Morro da Urca, que recebe mais uma noite do projeto Noites de Verão, com shows de Blitz e Biquíni Cavadão. E no mesmo dia, o Leblon recebe a primeira edição do Mock Sake Shop, feira de saquês promovida pelo Mini Mock, em frente ao restaurante da Dias Ferreira. A curadoria traz rótulos exclusivos e preços especiais. Obrigada pela presença de vocês. Agora vamos dar um servicinho aqui para conhecer as ações e acompanhar o Rio Convention. Qual é o Instagram? Qual é o site? Então, o nosso Instagram é o @visiterio e o site visiterio.com.br. Vai ser um prazer, né, ter todos os cariocas e turistas visitando a gente lá. Obrigada pela oportunidade, Obrigada. Antônia. Fernanda Abreu, seu Instagram, né? Antônia, querida, muito obrigada pelo convite. Um prazer conhecer você, Roberta. Igualmente. E meu Instagram é Fernanda Abreu Real. Mesmo Real. no mundo virtual, eu sou real, gente. E a Amém. venda nas principais livrarias. Sim, o livro é a Editora Cobogó, nas livrarias, vinil na Universal Music, E eu ganhei também. vinil na Universal Music. Chiquérrimo, gente. E o documentário já, daqui a uns Lindo. 6 meses, a gente coloca aí no streaming para vocês verem. É Sensacional. isso aí. Se vocês curtiram o nosso papo, por favor, compartilhe. Semana que vem tem mais Agenda Carioca na JBFM. Obrigada.